quanto que R$1.000 investidos em Taesa rendem em dividendos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. E nesse vídeo a gente vai entender sobre os dividendos que a Taesa paga pra gente. Pois é, antes da gente entender exatamente quanto em dividendos ela paga, vamos entender o que é essa tal de Taesa. E eu convido você a vir aqui comigo para a tela do computador, onde a gente vai entrar no site de relação com investidores da Taesa. O que isso aqui mostra pra gente? Bom, logo nessa aba aqui de relação com investidores, a gente tem informações sobre a empresa. Pois é, quando você compra ações de uma empresa, você está se tornando sócio e você vai receber os lucros provenientes da operação daquela empresa. Pois é, a Taesa é justamente uma empresa focada em setor elétrico e é uma das mais conhecidas por pagar os maiores dividendos. E vindo aqui justamente em divulgação de mercado e apresentações, a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre o que essa empresa faz. Vamos pegar aqui o último relatório aqui, a apresentação institucional, e a gente já consegue ver aqui um breve overview das demonstrações deles e tal, mas basicamente o setor de energia elétrica ele é dividido em 3 subsetores e basicamente a Taesa trabalha aqui na transmissão, lembrando que temos geração, transmissão e distribuição. A Taesa está justamente focada aí na transmissão de energia elétrica. Pois é, quando você vê aqueles postes, entre aspas, eu nem sei como é que é o nome disso aqui, mas essas redes de transmissão quando a gente está viajando, está na estrada, e a gente vê essas grandes torres, na verdade, muito provavelmente pode ser a Taesa que está por trás daquela transmissão de energia elétrica. E ao contrário dos outros 2 setores que a gente fica sujeito, tanto na geração, as pessoas precisam comprar essa energia, né? Então a geração recebe com base na compra de energia, e a distribuição também recebe com base na compra de energia. Só que a transmissão não funciona assim. A transmissão funciona simplesmente pela rede estar disponível. Olha só, sem risco de volume, o pagamentos com base na disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado. Então não importa se as pessoas estão consumindo energia ou se as geradoras estão vendendo energia ou não, isso não interessa. A Taesa recebe com base em simplesmente deixar disponível. Pois é, isso traz uma segurança, uma previsibilidade de caixa muito maior, porque independente do volume que as pessoas estão comprando, vendendo de energia elétrica, a Taesa vai ganhar a mesma coisa. Então ela simplesmente recebe mais com base em quanto de quantidade disponível de transmissão aqui ela tem na rede dela. Isso tranquiliza principalmente quem está começando a investir em bolsa agora. A gente tem às vezes muito medo aí de investir em bolsa por conta de serem empresas, e essas empresas flutuam demais na bolsa justamente por conta das imprevisibilidades. Só que justamente por conta de ser uma empresa muito mais previsível, a tendência é que as oscilações dessa empresa na bolsa sejam muito menores. Inclusive a gente pode olhar isso aqui no próprio Google. Se a gente colocar aqui as ações de Taesa, por exemplo, TAE11, que é o código de negociação dela em bolsa de valores, a gente já consegue ver aqui justamente quanto em média ela costuma flutuar na bolsa. Olha só. Olha como as oscilações são pequenas ao longo dos anos, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. São oscilações bem menores do que se, por exemplo, a gente pegar uma empresa como Via Varejo, por exemplo, que já é uma empresa que é muito mais especulativa, aí está em recuperação judicial. Olha o mesmo gráfico dos últimos 5 anos, como é mais loucura, sobe e cai, justamente por conta das imprevisibilidades. Mas, entendendo um pouquinho melhor sobre o que significa Taesa, isso aqui é uma sigla, na verdade. Taesa significa justamente aí, Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, é justamente essa sigla aqui. Mas agora entendendo aí um pouco mais sobre os dividendos, justamente por conta de toda essa previsibilidade de pagamentos de dividendos, a gente tem muito mais tranquilidade. Se você já quer viver desses dividendos, é uma excelente empresa para você colocar dinheiro. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, aprenda a analisar suas próprias ações e tome as suas próprias decisões. Nunca deixe ninguém fazer isso por você, tá bom? Agora entendendo um pouquinho melhor sobre os dividendos da Taesa, aqui no site do Fundamentei, fundamentei.com aqui, tem a plataforma gratuita deles. A Taesa pode ser TAE3, TAE4 ou TAE11. Vai fazer muita diferença na prática qual você compra? Não, são os mesmos dividendos, as mesmas valorizações. A diferença é, normalmente as pessoas compram as units, que são o final 11. Qual que é a diferença? Se a gente pega aqui TAE11 Unit, na verdade a TAE11 é uma composição de outras ações que estão dentro dela, justamente de TAE3 e TAE4. Pegando aqui, Taesa é uma ação ordinária, que é a final 3, e 2 ações preferenciais, que é justamente a final 4. Então, quando você compra TAE11, você está pegando esse pacote aqui. Por que as empresas criam a TAE11? Justamente para vender uma menor participação ordinária. Ordinária aí são as ações que têm direito ao voto nas assembleias, enquanto as preferenciais não têm direito a votos. Você é simplesmente um sócio financeiro. Então, eles fazem dessa forma justamente para diminuir um pouco a influência dos investidores, porque eles vendem o dobro
de preferenciais do que ordinárias. Então isso acaba diluindo um pouco do poder de voto da empresa, justamente para que eles não percam o controle nas assembleias. Bom, mas tendo isso aqui em mente, são os mesmos dividendos, tem aquela de que as preferenciais pagam mais dividendos, mas na grande prática, se ela paga mais dividendo, o próprio mercado já ajusta isso vendendo uma ação mais cara. Então, beleza, ela paga mais dividendos, mas é mais cara também. Então, proporcionalmente em dividendos dá na mesma, não tem diferença nenhuma. Inclusive, a gente consegue olhar o histórico de pagamentos de dividendos da Taesa aqui no site do Fundamentos, é um site que eu gosto para olhar. Os dividendos estão diretamente ligados ao Dividend Yield, que é quantos por cento você recebeu em dividendos com base no quanto você investiu. Os dividendos, eles vêm do lucro da empresa. Empresa que não gera lucro não paga dividendos, por isso que a gente sempre quer investir em empresas lucrativas. Mas o Dividend Yield, ele mede justamente isso. Quanto você teria recebido a cada R$100 investidos, por isso que é um percentual. Ou seja, nos últimos 12 meses, esse Dividend Yield aqui é com base nos últimos 12 meses, se você tivesse investido uma média de R$100, você teria recebido em média aí R$11 em dividendos, sem precisar vender a ação, sem precisar fazer nenhum tipo de operação. Esse lucro cai puramente na sua conta da corretora onde você comprou as suas ações. Inclusive o dividendo, ele vem sem incidência de impostos, então você pode simplesmente declarar na sua declaração como rendimento isento, não vai pagar nenhum tipo de imposto por isso. Bom, mas enfim, nos últimos 12 meses a Taesa pagou um volume de 11,4% de dividendos, o que é um dividendo relativamente alto se a gente for comparar com outras empresas do mesmo setor, onde vai estar numa média de 7, 8, 9%, um pagamento de 11% é relativamente alto. E a gente pode olhar que ela paga com regularidade. Vindo aqui nos dados históricos na parte de proventos, tá vendo aqui, ó? A gente consegue ver justamente todo o histórico de pagamentos de dividendos aqui na data, ó, data de pagamento. Então, em 2020, ó, tivemos diversos pagamentos de dividendos, olha só que interessante. Lembrando que nem todas as empresas pagam numa data fixa ou num período fixo. Tem empresa que paga anual, tem empresa que paga semestral, tem empresa que paga bimestral. Isso não importa. O que importa é quanto você recebeu total no ano. E é isso que o Dividend Yield mostra pra gente. Então, pegando toda essa média aqui, nos últimos 12 meses, ó, teve um pagamento aqui que vai cair ainda, na verdade, dia 31 de maio, vai cair 54 centavos por ação. Aí teve outro aqui de 5 centavos, 39 centavos, 5 centavos. Pegando toda essa média aqui, você consegue calcular quanto que ela pagou no ano. Pois é, só que a gente ficar calculando isso aqui anualmente dá um trabalho. Então tem um site mais fácil pra gente olhar isso aqui, que é justamente o site do Pense Rico, do Vicente Guimarães. Aqui entrando na aba de indicadores qualitativos da Taesa, a gente consegue ver justamente o histórico de Dividend Yield ao longo de todos os anos. Vamos pegar aqui e a gente já consegue ver, ó. Vamos pegar o anual aqui, ó. Vendo aqui, ó, ano. Cliquei. E aqui a gente consegue ter uma média desde 2012 de quanto ela costuma pagar em média anualmente em dividendos. E vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, mais ou menos uma média aí de 5, 6, 7% ao ano aí ela costuma pagar. Nesse último ano ela pagou muito mais. Por conta disso, os dividendos não foram ajustados aqui ainda. Na prática aqui embaixo tá mostrando que é 4,29, mas na prática ele não tá considerando ainda esse pagamento que vai cair. Hoje é dia 18 de maio de 2021, ele não foi contabilizado ainda, ele vai cair dia 31. Então, já aqui no Fundamentos ele já tá contabilizando. Então isso subiu bastante o Dividend Yield. Mas quando a gente olha o Dividend Yield num único ano ou num único mês, num único período, a gente tá sujeito a distorções. É muito interessante a gente olhar a média de quanto ela tem pago, não o último, porque os dividendos eles não são garantia de recebimento. Pode ser que a gente esteja num ano que a empresa está pagando muito ou pagando pouco, e como que a gente olha se ela está pagando muito ou pagando pouco? Aqui no site do Fundamentei, descendo um pouquinho, a gente consegue olhar justamente todo o histórico de pagamentos de proventos. Pois é, dividendos, juros sobre capital próprio são todos proventos. E a gente consegue olhar aqui, desde 2006, a gente consegue ver que os proventos só aumentam ao longo dos anos. Lembrando que isso aqui está em milhões de reais. E olha só, em 2006 ela pagou 121 milhões de reais em dividendos. Não é que você sozinho vai receber isso. Isso aqui é dividido pelo número total de ações, cada um recebe proporcional ao número de ações que tem. Então a gente vê o pagamento de dividendos, de proventos aqui aumentando ao longo dos anos. Olha só, teve um pico aqui em 2014, onde ela pagou bastante dividendo, 1 bilhão de reais em dividendos. Aí deu uma reduzida, mas desde 2015 isso aqui vem aumentando relativamente bem, ó, 757, 900, 600, 900, 600. No último ano aqui de 2020 ela pagou
1,1 bilhões de reais, então é uma grana relativamente alta. E o payout dela é alto. O payout é quantos por cento do lucro a empresa distribui para os donos, que somos nós que temos ações. Ela distribui aí 83% do lucro em 2015 e aqui você consegue ir acompanhando a média de pagamentos de dividendos com relação a quanto a empresa lucrou. Um payout de 50% já está muito bom, quer dizer que de todo o lucro que ela tem, ela distribui 50% dos ganhos. Como a gente está vendo aqui, o pagamento de dividendos ele não é uma garantia absoluta, só que para você estar sujeito a receber valores grandes, você também está sujeito a uma imprevisibilidade maior, de forma que se você estruturar uma carteira de dividendos show de bola, você consegue organizar isso muito bem. Mas, como eu estava falando, não é legal a gente olhar o pagamento do último dividendo só do último ano, porque pode ter sido um dividendo não recorrente, alguma coisa que não é consistentemente paga. Muitas vezes quando a gente vê dividend yields muito altos, é justamente por conta de alguma venda que a empresa fez e justamente distribuiu para os acionistas, né? A venda de algum patrimônio, alguma empresa que ela tinha. E muitas vezes isso não é recorrente, então a gente não pode contar com esses dividendos. Por isso é muito importante você olhar se o pagamento ao longo dos anos está consistente. Aqui a gente consegue ver que está relativamente bem consistente, os lucros da empresa vêm aumentando, então isso é um excelente sinal. Mas agora vamos de fato olhar aqui os números. Quanto eu teria recebido em dividendos se eu tivesse investido em Taesa nos últimos 10 anos? Vou mostrar aqui 2 cenários para vocês e depois a gente vai olhar só relativo aos últimos 12 meses. Então vamos lá, já separei 2 cenários de pagamentos de dividendos aqui pra gente dar uma olhadinha nos últimos 9 anos, na verdade, e já separei aqui pra gente, ó. Pegando aqui as cotações da Taesa, quanto você teria pago por cada ação no ano de 2012, que são justamente 9 anos atrás, cada ação custava R$ 65. Só que aconteceu um desdobramento, onde o preço da ação foi dividido por 3, aqui justamente desdobramento de 1 para 3, o que na prática não muda nada para quem investiu. Você vai ter 3 vezes mais ações, só que é o preço dividido por 3 também. Na prática não muda nada, é simplesmente um mecanismo para deixar as ações mais acessíveis, com preços mais baixos, não fica mais barata a ação, só fica um preço mais acessível. E na prática as ações de Taesa custavam R$ 65,49 em 2012. Ajustando a cotação para esse desdobramento, é como se a ação tivesse custado R$ 21,83. E a gente vai fazer uma simulação aqui, investindo R$ 1.000 e vendo quanto que isso teria se transformado após 9 anos, ou seja, na data de 17 de maio de 2021. Esses R$ 1.000 aqui, no cenário 1, né, justamente explicando um pouquinho dos cenários, o cenário 1 é o cenário onde você gasta todos os dividendos que a empresa gerou. Sei lá, pagando suas contas de luz, fazendo churrasco, comprando cerveja, seja lá o que você faz com seus dividendos. Muita gente prega isso, né, que os seus dividendos já servem para pagar as contas, só que muitas vezes é prejudicial você ficar sangrando os dividendos, e você vai entender isso aqui, o porquê agora. Mas beleza, R$ 1.000 iniciais investidos em Taesa em 2012 teriam se transformado, se você tivesse gastado todos os dividendos, teriam se transformado em R$ 1.861 só por conta da valorização daquelas ações. Então, considerando só valorização, você teria tido um ganho aí de R$ 861, que foi justamente os R$ 1.000 iniciais, mais R$ 800 aqui que você teria ganhado com a cotação da TAE11, hoje custando aí R$ 40,63. Vamos ver se está batendo, está valendo aí R$ 40,70, muito próximo aí do que a gente calculou. Então, tá certinho aqui. Você teria tido uma rentabilidade total de 86% e uma rentabilidade média anual de 7,15%. Beleza, guarda esses dados aqui. Agora a gente vai para o cenário número 2. O que é o cenário número 2? Basicamente, ao invés de gastar os dividendos, a gente vai reinvestir esses dividendos e ver onde a gente chegaria. Então, já preparei os cálculos aqui pra gente. Justamente no cenário 2, reinvestindo todos esses dividendos, na mesma data aqui, ó, mesmas datas, mesmos dinheiros iniciais aqui de R$ 1.000, a cotação custava aí R$ 21,83, ajustando pelo desdobramento, né, que foi justamente essa divisão. Só que considerando todos os pagamentos de dividendos, é como se você tivesse pago naquela época R$ 8,79, justamente por conta do ajuste de cotação aos dividendos e ao desdobramento. Ou seja, teoricamente a ação naquela época custava R$ 21, só que na prática, por conta de você ter reinvestido todos os dividendos, isso é como se você tivesse pago R$ 8,79, justamente ajustado aos dividendos e ao desdobramento. Então, que resultado isso teria gerado pra gente 9 anos depois, justamente aí na data de hoje? Bom, ao invés de ter R$ 1.800 totais de patrimônio, hoje você teria um patrimônio investido de R$ 4.622,29 na cotação de hoje de R$ 40,63. E a gente consegue perceber aqui que deu uma diferença muito boa, né? Ao invés de você ter R$ 1.800,61, você vai ter mais que o dobro. Você teria aí R$
622,29. E vamos entender de onde que vieram esses números aqui. Bom, R$800 desse valor que foi gerado aqui de 3 mil e pouco, na verdade, a gente teve um lucro aí colocando, foi um lucro de R$ 3.622,29, né? Justamente tirando os R$1.000 iniciais. Então tivemos um lucro de R$ 3.622,29, dos quais apenas R$ 800 vieram da valorização das ações e R$ 2.761 vieram dos dividendos. Olha que resultado absurdo, simplesmente por conta de você ter reinvestido os dividendos. Pois é, quando você ganha os dividendos, você pode comprar mais ações daquela empresa, de forma que no futuro você não vai ter só o número de ações iniciais, você vai ter o inicial mais o que você comprou de ações que vão te gerar mais dividendos. E esse é o poder da bola de neve dos investimentos. Então, vemos aqui que 76% do resultado final veio justamente apenas de você reinvestir os seus dividendos. Então, eu vejo muita gente aí querendo lucrar simplesmente com a valorização das ações, dos fundos imobiliários, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, a grande valorização da sua carteira vai vir por conta justamente do reinvestimento dos dividendos, que gerou mais de 76% de todo o resultado que a gente teve, gerando uma rentabilidade total de 362%, ou seja, 4,2 vezes maior do que no cenário 1, onde a gente teve 86%, e tendo uma rentabilidade anual média de 18,54%, tendo uma média aí de 1,43% ao mês, simplesmente por conta de você ter reinvestido seus dividendos. Olha só que negócio interessante. E a gente pode até um pouquinho além, né, calculando aqui quanto em média você teria, ó, considerando uma rentabilidade média mensal. Vamos pegar no primeiro caso aqui, 0,057 ao mês de rentabilidade mensal, pegando aqui no site de calculadora de aportes, colocando uma rentabilidade mensal de 0,57, que vai dar aí os 7,15 ao ano, que a gente já calculou aqui em cima no cenário 1, a gente teria justamente esses resultados aqui, ó, R$1.000 iniciais com essa rentabilidade em 108 meses, que são 9 anos, teria gerado pra gente justamente os R$1.800 que a gente já viu. Agora, se você tivesse, beleza, reinvestido aí R$100 por mês, o seu resultado já seria muito maior, R$16.763, já faz uma diferença, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente se você tivesse usado o cenário 2, pegando a rentabilidade média mensal de 1,42 aqui, a gente chegaria nos resultados bem mais absurdos. Olha só, 18,5% ao ano, beleza? Pegando os R$1.000 iniciais, te gerariam aí os 4.600 que a gente já viu. Porém, você reinvestindo aí seus dividendos mais um aporte mensal, aí vamos supor que você tivesse além disso tido colocado aí R$500 por mês em Taesa, todo mês ao longo dos últimos 9 anos, você teria um resultado de R$131 mil, sendo que no total você teria simplesmente investido somente 55 mil. Ou seja, seu dinheiro teria quase triplicado em 9 anos, com você simplesmente fazendo aportes recorrentes nessa empresa. Mas, Lucão, a ideia não é justamente eu investir para eu gastar os meus dividendos? Sim, essa é a ideia, só que existem dois estágios da sua carteira. O primeiro estágio é o estágio de crescimento patrimonial. E o segundo estágio é justamente você atingir a maturidade, atingir a liberdade financeira. Aí sim você pode consumir os seus dividendos. A ideia no começo, a gente viu aqui, que dá uma diferença absurda simplesmente você reinvestir esses dividendos. No cenário 1, você teria somente R$1.800. No cenário 2, você teria R$4.600, dos quais R$2.700 desses reais foram gerados somente pelos dividendos. Você vai continuar gastando seus dividendos aí? O ideal é que você foque no seu trabalho, de forma que você consiga aportar mais e ter resultados futuros muito maiores. Então, esse é o potencial de R$1.000 investidos em Taesa ao longo dos últimos 9 anos. Quer dizer que ela vai continuar pagando esses dividendos? Não tem como saber, mas é um setor muito mais perene, né? Quando a gente pega o setor elétrico, dificilmente a gente deixa de consumir energia elétrica. Eu tô aqui, computador ligado, luz ligada, microfone aqui, um monte de coisa que gasta energia, celular, não sei o que, máquina de lavar, chuveiro. As pessoas não vão deixar de usar energia elétrica, pelo menos no horizonte aí de mais 20, 30, 40 anos. É altamente improvável. Então é um setor com muita previsibilidade de caixa e talvez um setor excelente para você manter os seus aportes recorrentes mensais. E agora, para finalizar, a gente pode fazer um cálculo básico aqui de quanto você teria recebido em dividendos somente nos últimos 12 meses com R$1.000 em Taesa. Bom, a gente consegue olhar aqui nos últimos 12 meses que os dividendos de Taesa foram uma média de 11,4%, ou seja, é um cálculo bem simples, na verdade. A gente pode simplesmente pegar aqui, com R$1.000 investidos em Taesa, a uma rentabilidade de dividendos de 11,4% ao ano, é simplesmente você multiplicar esses dois números, R$1.000 multiplicados por
11,4, como é em porcentagem, a gente divide por 100. Você teria recebido R$ 144 em dividendos, dos quais você teria conseguido comprar mais ações. Por exemplo, ó, você teria conseguido comprar com R$ 114, dividido isso aqui por 13,60, que é o que vale a ação hoje. Você teria comprado mais 8 ações, quase 9 ações, dos quais nos próximos dividendos, no próximo pagamento de dividendos, você receberia o dividendo de mais 8 ações. Ou seja, esse é o poder da bola de neve dos investimentos. E comenta aqui embaixo nos comentários para mim, você tem Taesa na sua carteira? Você tem alguma outra empresa do setor elétrico? Você já recebeu dividendos na sua conta corrente da corretora? Deixa aqui embaixo, conta pra mim o que você acha da Taesa. E é maravilhoso eu poder ensinar isso aqui pras pessoas, porque todos os dias nos meus grupos de alunos eu recebo mensagens de pessoas recebendo dividendos, mandam uns prints ali, os alunos ficam maravilhados de finalmente estar conseguindo receber esses dividendos e reinvestindo, aplicando para de fato conseguirem ter muito mais resultado do que simplesmente gastar os dividendos. Fechou? Bom, galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal. Pensando bem, eu esqueci de fazer a vinheta no começo. Mas não tem problema, por esse vídeo é isso. Não esquece de se inscrever, deixar aquele like, manda para algum amigo seu aí que quer saber mais sobre a Taesa, que está começando a investir agora. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, falei até. Vou deixar um vídeo final aqui para vocês e bora ficar milionário.